Então, pessoal, na aula passada nós trabalhamos com alguns dispositivos que têm o objetivo de fazer a medição de pressão. Nós estudamos, nesse caso, os pesômetros e também os manômetros. Esses dispositivos eles podem utilizar, em princípio, a distribuição hidrostática de pressão, P igual a GH, ou podem ser mecânicos, como foi o caso dos manômetros vistos na aula passada, certo? Até o momento, o que nós sabemos fazer é calcular a pressão num ponto situado a uma certa profundidade em uma situação de estática dos fluidos. Essa situação é uma situação muito propícia, por exemplo, em reservatórios formados por barragens. Daí que uma das principais aplicações das teorias que nós vamos estudar aqui consiste justamente no cálculo de força sobre barragens. Nós notamos aqui que a água no reservatório, situado a montante da barragem, é uma água que tem uma velocidade muito baixa e basicamente a movimentação dessa água no reservatório é condicionada pelo vento. Então é o efeito do vento que produz movimentações nessa água. Se compararmos a movimentação da água no reservatório com a água no rio, por exemplo, nesse ponto aqui, a ordem de grandeza das velocidades no reservatório é muito menor do que no rio. E com isso a gente pode aplicar as condições de estática dos fluidos, as equações de estática dos fluidos para calcular a pressão a uma certa profundidade. Então o que nós sabemos até o momento é calcular a pressão a uma certa profundidade aplicando ali a distribuição hidrostática de pressão, P igual a ρgH, onde H é a profundidade que está situada a certo ponto, ou a massa específica do fluido é G, a aceleração da gravidade. Mas nós sabemos também que da definição matemática de pressão, a pressão é uma força distribuída sobre uma área, de forma que essa força atue perpendicularmente a essa área e no sentido de comprimir essa área. Aí a gente teria uma pressão positiva. Note que se nós então conhecermos a pressão, o que é feito a partir da aplicação aqui da distribuição hidrostática de pressão, e se nós conhecermos a área sobre a qual essa pressão atua, o produto dessa área pela pressão pode nos dar a força. E é justamente isso que nós vamos buscar de agora em diante, a partir dessa aula, é calcular qual é o efeito da pressão sobre uma superfície submersa. A gente substitui o termo efeito por força. Qual é a força que a pressão do fluido causará sobre uma superfície que está submersa? Então esse é o nosso objetivo nessa aula de hoje, mas é uma aula que vai ser aplicada aqui inicialmente a superfícies planas. Então a superfície submersa ela será inicialmente uma superfície submersa plana. Posteriormente nós vamos ver o que vai acontecer quando essa superfície submersa for curva. Mas a gente precisa primeiro passar para o estudo de superfícies planas, porque as teorias são similares. Então, quando a gente absorver a teoria de cálculo de força sobre superfícies planas, a gente tem condições de trabalhar com o cálculo de força sobre superfícies curvas, certo? Para isso, vamos considerar então esse exemplo aqui, um exemplo simples, onde a gente tem uma barragem e nós temos aqui uma certa área que está abaixo da linha d'água, portanto uma área submersa. Para deixar essa área de forma mais geral, vamos considerar essa área meio verde aqui, que nós vamos chamar aqui de área A. Então essa área verde nós chamaremos aqui de área A, e é sobre essa área A que nós vamos destacar aqui, e nós queremos calcular a força causada pela pressão da água que atua aí sobre essa área que está totalmente submersa, conforme vocês podem ver. Essa área ela está totalmente submersa. Além disso, essa área ela está totalmente contida num único plano, um plano formado por um eixo que nós vamos chamar aqui de eixo X. Normalmente ele é fixado no local onde a superfície livre da água encontra o plano que contém a área A, certo? Nesse caso, onde a superfície livre da água encontra com o talude de montante da barragem. E um outro eixo, que nós vamos chamar de Y, normalmente um eixo inclinado, certo? Compondo o plano XY, que vai ter aqui nesse caso a origem nesse ponto, E esse plano XY é um plano que contém a área A. Então, se nós observarmos nessa vista de lado, essa é uma vista lateral da barragem. Então, aqui a gente tem uma vista em perspectiva e aqui uma vista lateral, onde essa área aqui em verde é a área A, que tem aquele formato irregular que nós mostramos ali na vista em perspectiva. Tudo bem? O que nós vamos fazer é construir
aqui um prisma de pressão que atua sobre essa área A. Então, se nós trabalharmos sobre essa área A e a partir disso a gente construir um prisma de pressão, nós vamos ver que o ponto mais alto dessa área, correspondente a esse ponto, que nesse caso seria correspondente a esse ponto aqui, né, está sujeito a uma pressão menor, que vale ρgH, onde H é a diferença vertical entre a superfície livre e o ponto considerado, ou seja, a profundidade desse ponto considerado, certo? Então, nós temos aqui uma pressão pequena, porque a profundidade desse ponto é uma profundidade pequena. A gente pode ver que a distância da linha d'água até esse ponto, a distância vertical, é uma distância pequena. Se nós observarmos, o ponto que estará submetido a maior pressão é o ponto mais profundo da área A, esse ponto aqui, que seria correspondente a esse ponto aqui, aproximadamente, certo? Então, o ponto mais profundo dessa área, que por ter uma profundidade maior, estará submetido também a uma pressão maior, certo? Então, esse ponto estará submetido a uma pressão maior, e se nós traçarmos esse diagrama ligando os pontos de diferentes pressões, a gente tem aquele diagrama chamado de prisma de pressão. Então, nós temos aqui a atuação de um prisma de pressão sobre a área A, que está submersa e contida num plano XY. Tudo bem, pessoal? O que nós vamos fazer agora é isolar, então, um elemento infinitesimal de área. Uma tira dessa área A, por exemplo, uma tira situada aqui a uma certa profundidade. Esse elemento nós vamos chamar de elemento de área dA, um elemento infinitesimal de área, tá? Então, aqui nós teremos aqui um elemento infinitesimal de área que nós vamos chamar aqui de dA. Na nossa vista em perspectiva, na vista aqui da direita, a gente teria um elemento de área dA mais ou menos aqui, ó. Seria esse elemento de área dA aqui, situado aqui a uma certa profundidade. Tudo bem, pessoal? Nós sabemos, então, que a pressão ela é calculada como sendo a força dividida numa área dA. Então, dF, dA. Então, sobre essa área dA, essa área infinitesimal dA, vai atuar aqui uma força dF. E é justamente o valor dessa dF que a gente vai descobrir inicialmente, para depois a gente obter o valor da força resultante F, que atua sobre toda a área submersa A, certo? Então, eu vou abrir aqui esse bloco de anotações para que a gente tenha um pouco mais de espaço para fazer aí os nossos desenvolvimentos. Então, aqui a gente tem a nossa figura repetida, o plano XY, que contém a área A, aqui a área infinitesimal, que nós chamamos de dA, essa área dA que aparece aqui, que está submetida a uma força dF. Toda a área submersa A está submetida a um prisma de pressão. Nós sabemos que dF é igual a PdA, e sabemos também que a pressão é calculada como ρgH. Então, o que nós vamos fazer é substituir no lugar da pressão aqui, na definição da própria pressão, nós vamos substituir aqui a distribuição hidrostática de pressão, a fórmula da distribuição hidrostática de pressão, para que a gente obtenha o valor do elemento de força dF que atua sobre uma área submersa qualquer, dA, certo? Então, nós vamos ter assim, o dF, ele vai ser calculado como sendo ρgH vezes a área dA. Certo, pessoal? Bom, nós vamos escrever esse valor de dF agora, tomando como referência o nosso eixo inclinado, o nosso eixo Y. Se nós observarmos aqui, por exemplo, nós teríamos aqui o talude da barragem, né, que seria correspondente a essa parte da barragem aqui, essa parte inclinada da barragem. Aqui a gente teria o eixo Y, então o eixo Y seria esse eixo aqui, e o eixo X nessa vista, nesse corte transversal da barragem, esse eixo X seria esse eixo que sai aí da tela do computador, certo? Então nós teríamos esse plano inclinado. Se nós tivermos em determinada posição a superfície livre, vou desenhar aqui de azul para ficar mais claro o desenho. Se nós tivermos aqui em determinada posição a superfície livre da água,
O nosso eixo Y, então, ele começa a contar a partir da superfície livre, certo? Então, é a partir aqui da superfície livre que começa a contar o nosso eixo Y, seria o ponto de zero. À medida que a gente tem um elemento de área dA que está situado aí a uma certa profundidade, então vamos imaginar que o nosso elemento de área dA, esse alaranjadinho aqui, ó, ele está situado a uma certa profundidade H, que é a distância vertical com a superfície livre. À medida que essa profundidade H aumenta, ou seja, à medida que a gente vai pegando elementos de áreas dA cada vez mais baixos, vai aumentando também a distância inclinada, que nós chamamos aqui de Y. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, à medida que muda a posição do elemento de área dA, à medida que esse elemento de área dA desce, H aumenta e Y também vai aumentar, certo? Então, qual é a relação entre H e Y? Se H aumenta, Y também aumenta. Essa relação nós podemos tirar a partir do ângulo formado entre a superfície livre e o plano inclinado, um ângulo que nós vamos chamar de alfa, que seria esse ângulo alfa que aparece aqui e esse mesmo ângulo alfa que vai aparecer aqui. Tá? Então, é o ângulo entre a superfície livre, que é horizontal, e a parede inclinada do nosso plano, o eixo Y, portanto. Certo? Então, nós podemos escrever a relação entre H e Y trabalhando com o valor desse ângulo alfa. Tá? Então, nós podemos escrever assim, que o Y é o H dividido pelo seno de alfa. Ou, na relação inversa, podemos dizer que H é igual a Y vezes o seno de alfa. Percebam que Y vai ser sempre maior que H, tá? Porque Y é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui forma um ângulo de 90 graus, o H é um cateto e o Y é a hipotenusa. Então, o Y vai ser sempre maior do que H. Por isso que Y é igual a H dividido por um valor menor que 1. Esse valor menor que 1 é igual ao seno de alfa. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nessa equação, no lugar do H, nós vamos substituir essa equação para ter a nossa força computada em função da distância inclinada y, certo? Então, a nossa equação ela vai ser reescrita dessa maneira aqui, ó, dF vai ser igual a ρg vezes y seno alfa, esse é o valor de H, vezes dA. Vamos guardar essa equação, porque é a partir dela que, aplicando a distribuição hidrostática, a gente consegue calcular esse elemento infinitesimal de força aqui, esse elemento infinitesimal de força dF. Mas a nossa busca principal não é no cálculo de um elemento infinitesimal apenas, de um elemento de força apenas. Nós queremos saber qual é a força resultante que atua sobre toda essa área A. Qual é a força resultante que vai atuar sobre essa área A em decorrência da pressão do fluido sobre ela. Então, o nosso objetivo é calcular quanto vale a força resultante, que nós vamos chamar aqui de F, certo? E se nós conhecemos um elemento de força infinitesimal, nós podemos dizer que a força resultante ela vai ser, então, a soma dos elementos de força infinitesimais, portanto, a integral de dF. Se nós somarmos todos os dFs, nós teremos a força resultante que atua sobre toda a área. Tá? Então, o dF que atua sobre um dA aqui em cima, mais o dF que atua sobre outro dA mais embaixo, mais o dF que atua sobre outro dA mais embaixo, assim por diante, se somarmos todos os dFs, teremos a força resultante F, que atua sobre toda a área A. Então, é isso que nós escrevemos matematicamente aqui. Ó. A força resultante ela é a soma de todos os dF, portanto, a integral de dF. Então, nós vamos substituir aqui no lugar de dF a equação que nós obtivemos anteriormente. Então, isso aqui é igual a integral de ρ, g, y, seno alfa, vezes dA. E aí, o que for constante, a gente pode tirar de dentro dessa integral, certo, pessoal? Então, nós podemos dizer que a força F, ela pode mudar, ela pode evoluir em relação à fórmula anterior, retirando o que é constante de dentro da integral. O que é constante, que nós podemos afirmar categoricamente que é constante dentro dessa integral?
A aceleração da gravidade, o g, então ele pode sair de dentro da integral, e o seno de alfa, porque o ângulo alfa, que é a inclinação do eixo y, é sempre o mesmo. Nota que, se nós observarmos aqui, o ângulo alfa ele vai ser sempre o mesmo em diferentes posições. Olha aqui, aqui a gente tem um ângulo alfa. Se nós traçarmos um alinhamento horizontal aqui, esse é o ângulo alfa, é o mesmo ângulo alfa lá, né? Ternos internos. Se traçarmos outro alinhamento horizontal, o ângulo alfa é o mesmo, ou seja, a inclinação do eixo y é sempre a mesma, portanto, o seno de alfa vai ser sempre constante. Isso quando a nossa abordagem está voltada para uma superfície plana. Quando a superfície for curva, isso já não vai valer mais. Tudo bem, pessoal? Eu não vou dizer a priori que o ρ, que é a massa específica do fluido, é constante, porque se tivermos um caso de reservatório estratificado, e nós vimos que reservatórios mais profundos durante o verão tendem a ficar estratificados termicamente, né? O ρ ele não é constante e ele, portanto, não poderia sair da integral. Então, eu vou ainda manter o ρ, a massa específica, dentro da integral, tá? Então, apenas saem o g e o seno de alfa. Então, fica ρ vezes o y vezes dA. E dessa maneira, a gente consegue, a partir de uma integração feita ao longo de toda a área submersa A gente consegue obter a equação que calcula aí a variação, a força resultante sobre uma superfície que está totalmente submersa, tá? Então, vamos destacar essa fórmula aqui, e essa fórmula ela é importante para casos com estratificação. Vamos deixar destacado aqui, com estratificação. Por quê? Porque nós mantivemos a massa específica dentro da integral. Observem que, nesse caso estratificado, a massa específica ρ, ela ficou dentro da integral, indicando que essa massa específica ρ, num caso estratificado, ela pode sofrer variações com a profundidade e, portanto, pode sofrer variações com y, haja vista que y e h estão correlacionados por essa equação que nós mostramos aqui, pelo seno de alfa, certo? Então, como a área dA pode subir e descer, nós podemos ter áreas dAs mais embaixo, ao pé da barragem, ou mais em cima, mais próximo da superfície livre, há mudança de profundidade dessa área dA e, portanto, a massa específica pode se alterar em casos de estratificação. Por isso que é muito importante nesses casos estratificados, e foi isso que nós já fizemos em alguns exercícios, obter qual é a lei de estratificação, tá? É a lei que expressa a variação da massa específica com a profundidade. Então, nesses casos estratificados, para se resolver essa integral, é preciso determinar anteriormente qual é a lei de estratificação desse reservatório, ou seja, como a massa específica varia com H ou com Y. Aí sim a gente tem condições de resolver essa integral. Nós vamos seguir aqui nesse desenvolvimento fazendo uma simplificação, que seria no caso de desconsiderar a estratificação. Então, daqui em diante, nós vamos desconsiderar o efeito da estratificação, certo? Então, nós vamos desconsiderando a estratificação. Se desconsiderarmos a estratificação, a massa específica ela passa a ser constante e, portanto, ela pode ser retirada de dentro da integral. E é justamente isso que nós faremos aqui na sequência, tá? Então, ao desconsiderarmos a estratificação, também a massa específica ela pode ser extraída de dentro da integral. E a força fica ρ, g do seno alfa, vezes a integral de y dA. Tudo bem, pessoal? Bom, o que nós precisamos analisar agora é o valor dessa integral aqui de y dA, certo? Porque ao resolvermos essa integral de y dA, essa integração sendo feita ao longo de toda a área submersa A, certo? Ao longo de toda a área submersa A, nós resolvemos o problema, porque, em geral, a massa específica do fluido é conhecida, a aceleração da gravidade já conhecemos, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado, e o valor do ângulo alfa ele é definido pelo projeto,
de uma barragem, por exemplo, né? Se o caso que a gente vai calcular é o caso de uma barragem, né? De uma superfície inclinada numa barragem. Então, a grande dificuldade matemática do problema acaba sendo na resolução da própria integral. E nós vamos resolver essa integral de uma forma indireta, lembrando da definição do centro de gravidade de uma área, ou do centroide de uma área, certo? Então, nós vamos utilizar aqui a definição de centroide de uma área. E a partir dessa definição de centroide de área, a gente consegue resolver indiretamente essa integral, tá? Então, vamos usar aqui a definição de centroide de uma área A. No nosso caso, a área A é a área submersa, tá? Centroide de uma área A. Então, a gente tem ali na nossa figura aquela área A, que é uma área que está ali totalmente submersa. E essa área A, ela está contida num plano XY, certo? Então, ela está contida ali num plano XY. Estou desenhando aqui aquela vista em perspectiva. Esse aqui um pouquinho. Aqui aparecem os eixos X e Y. Então, pessoal, se nós isolarmos um elemento infinitesimal de área dA dentro da nossa área submersa A, por exemplo, esse elemento infinitesimal de área dA aqui, ó, o centroide desse elemento de área dA, ele vai estar situado bem no meio desse elemento, vocês concordam? Então, o centro de gravidade, ou CG da área, o centroide dessa área, ele vai estar situado bem no meio aqui da área dA, certo? Então, esse centroide dessa área dA, ele tem em relação ao eixo X uma distância que nós vamos chamar de Y. Tudo bem, pessoal? Só que eu quero descobrir quanto vale o centroide total, o centroide da área A. Vamos imaginar que o CG dessa área A esteja aqui. Ó. Ele está mais ou menos ali onde eu escrevi o A, então vou dar um fora nesse área de cá e vou deixar o nosso CG mais próximo da onde ele deve estar. A área A é essa área aqui, tá? E aqui a gente teria o CG. Então, o que nós queremos descobrir é justamente qual é a coordenada y desse CG, ou seja, qual é a distância do centroide dessa área em relação ao eixo x. Essa distância aqui, uma distância que nós vamos chamar de y do CG. Certo? Então, essa definição de centroide da área pode ser calculada da seguinte maneira: o y do CG de uma área A é igual à soma dos produtos dos centroides das diversas áreas dA, pelas diversas áreas dA, então o produto de y dA, o y, vezes o valor de dA, dA é essa áreazinha aqui alaranjada, tá? Então esse aqui, ó, essa área aqui é a área dA. Então dA vezes y, somamos tudo e dividimos pela área A total da figura. Então, essa é a definição matemática de centroide de uma área A. E nota, pessoal, que a nossa integral que a gente precisava resolver, ela acaba aparecendo na própria definição do centroide. Ó. Tá vendo aqui a integral de y dA? Essa é a mesma integral que aparece aqui, ó, na equação, certo? Portanto, se nós pegarmos o y do CG e multiplicarmos pela área A, que é a área submersa, a gente acaba resolvendo indiretamente essa integral, tá? Então, é justamente isso que nós faremos aqui na sequência para chegarmos à fórmula final que nos permitirá calcular a força resultante. Ó. Então, nós vamos dizer que F vai ser igual a ρ, G, vezes o seno de alfa, vezes o y do CG vezes A. O y do CG vezes A é o próprio valor da integral de y dA. Então, vezes y do CG vezes a área A. Então, dessa maneira, nós podemos calcular a força resultante que atua sobre uma superfície plana
em condições de estática dos fluidos. Vamos lembrar que tem que valer as condições de estática dos fluidos em casos sem estratificação, tá? Então, vamos lembrar que esse caso aqui é válido quando nós não temos estratificação, sem estratificação. Alguma dúvida, pessoal? Veja que não é simplesmente pegar a área e multiplicar pela pressão, porque a pressão ela varia com profundidade, né? Então, como a pressão ela varia com profundidade, a gente tem que integrar esses valores de PDA, esse produto PDA, porque nota que numa profundidade menor, a força DF é menor. Se nós pegarmos uma área DA mais em cima, sobre ela atuará uma força DF, mas se nós pegarmos uma área DA mais embaixo, sobre essa área DA mais inferior atuará um DF maior, porque a pressão é maior embaixo, porque a pressão aumenta com a profundidade, certo? Então, daí tudo decorre a necessidade de se fazer essa integração das forças DF para obtermos qual é a força resultante. Vamos lembrar aqui que nessa equação, esse produto YCG vezes o seno de alfa, ele é a profundidade do CG, tá? Que nós chamamos aqui de H do CG. É a profundidade do centroide da área. Tudo bem? Bom, definida então a equação que nos permitirá calcular a força que atua sobre uma superfície submersa, o próximo passo passa a ser localizar o ponto de aplicação dessa força, né? Em que local essa força estará aplicada, certo? Por isso nós vamos seguir aqui na sequência, nos nossos slides, para determinarmos aqui o chamado centro de pressão. O centro de pressão, ele é o ponto de atuação da força F, tá? Então, o que nós chamamos aqui de centro de pressão é o ponto de aplicação da força resultante F. Da força resultante F, tá? Então, nós chamamos isso aí de centro de pressão. E nós vamos observar que o centro de pressão, ele normalmente não coincidirá com o centro de gravidade da área, ou com o centroide da área. E a explicação disso está no próprio traçado do prisma de pressão. Então, nós vamos repetir aqui o prisma de pressão sobre a área A, que é toda essa área verde, certo? Então, essa área verde aqui é o que nós chamamos de área A. E sabemos que a pressão é maior nas porções inferiores dessa área A. E que nós temos, então, um desenvolvimento de um prisma de pressão entre a parte superior e a parte inferior dessa área A. Sabemos também que sobre um elemento infinitesimal de área dA, ou seja, sobre uma tira dessa área dA, uma área dA, um pedaço da área total, que nós chamamos aqui de dA, certo? Vai atuar uma força infinitesimal que a gente tem chamado aí de dF. Então, atuará aqui uma força dF. Se somarmos todas as dFs, nós encontraremos a força resultante F, que atua sobre toda a área A. Então, essa força F aqui é a força resultante que nós acabamos de calcular, a força que atua sobre toda a área submersa A, essa área submersa aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? O nosso objetivo agora é localizar em que posição está aplicada essa força F. Nota que, como as pressões aumentam de cima para baixo, ou seja, a pressão aumenta com a profundidade, há uma tendência dessa força F se localizar mais baixo na área A. Portanto, o ponto de aplicação dessa força F, ele tende a ser um ponto de aplicação mais baixo. Esse ponto de aplicação é o que nós chamamos de centro de pressão. Nós vamos chamar isso aqui de CP. E o nosso objetivo é determinar as coordenadas x e y desse ponto, do ponto chamado de centro de pressão, certo? Vamos abrir aqui o bloco de anotações para que a gente possa trabalhar de uma maneira com mais espaço para se fazer esse cálculo. Olha aqui, temos ali a força da F, que atua sobre uma área dA, temos a força resultante F, e nós queremos localizar esse ponto aqui, o ponto chamado de centro de pressão, certo? Esse ponto que nós destacamos aqui em alaranjado. Bom, nota que o centro de pressão, ele normalmente está localizado abaixo do centroide da área,
justamente pelo fato da gente ter pressões maiores nas porções inferiores, onde as profundidades dessas porções são maiores, tá? Então isso acaba puxando, acaba trazendo o centro de pressão mais para baixo do centro de gravidade. Então a coordenada y do CP, ela é em geral maior do que a coordenada y do CG, certo? Então, nós queremos determinar quanto vale a coordenada y do CP, ou seja, qual é a distância do centro de pressão ao eixo x, e qual é a coordenada x do centro de pressão, esse xCP. Qual é a distância do centro de pressão ao eixo y, certo? Como que nós vamos fazer isso? Relacionar força e relacionar distância. E para isso a gente vai aplicar momento, vai calcular o momento da força, né? Porque o momento relaciona a força e uma distância. Então veja que se nós calcularmos o momento da força resultante F, essa força resultante F está aplicada aqui em cima do CP. Se nós olharmos essa imagem aqui, ó, é como se esse cursor alaranjado ele estivesse entrando na tela do seu computador, certo? Então a força está entrando na tela do seu computador. Então se nós pegarmos essa força que entra na tela do seu computador e que está aplicada aqui sobre o ponto CP e multiplicarmos por Y do CP, nós temos o momento da força resultante em relação ao eixo x. E também, se pegarmos essa força que está entrando na tela do seu computador a partir desse ponto e multiplicarmos por x do CP, nós temos o momento dessa força em relação ao eixo y. Então, é justamente no cálculo desses momentos que nós vamos obter a relação, certo? Que nos dá aí a força resultante, tá? Mas para isso vamos pegar aqui essa equação, que ela será importante para a gente, porque ela relaciona o valor do dy. Vamos levar para lá. O valor do df, né? Desculpa. O valor do elemento de força infinitesimal df, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos inicialmente calcular o momento da resultante em relação ao eixo x, para a gente calcular aí o valor do y do CG, tá? Então, vamos calcular aqui inicialmente o momento em relação ao eixo x. Ao eixo x. Então, esse momento calculado em relação ao eixo x, nós vamos chamar aqui de mfx, deixa eu ver só para como que a gente escreveu lá, mf em cima x, ele é equivalente à força resultante vezes a coordenada y do centro de pressão. Conforme a gente pode ver aqui, é a força resultante vezes a coordenada y do centro de pressão. Tudo bem? E sabemos que o momento da força resultante ele equivale à soma dos momentos das forças infinitesimais, aos momentos dos vários df. Tá? Então, o momento da força resultante é igual ao somatório dos momentos das forças infinitesimais df que atuam sobre cada área dA. Tudo bem, pessoal? No lugar do df, nós vamos substituir a relação que a gente obteve na demonstração anterior, tá? Então, nós vamos escrever a integral assim, ó. df é igual a ρ, g, y, seno alfa, porque é vezes, né? Vezes seno alfa, vezes dA, vezes y. Deixa eu só melhorar meus vezes ali, para eventualmente a gente não confundir isso com menos, né? Então, é pontinho, é vezes dA, vezes y, certo? Bom, e da mesma maneira, nós vamos dizer que o que é constante pode ser retirado de dentro da integral, certo? Então, o que for constante, nós vamos retirar de dentro dessa integral. A priori são constantes a aceleração da gravidade e o seno de alfa, pelo fato da superfície ser plana, superfície submersa ser plana. E ficariam dentro da integral a massa específica do fluido, o y ao quadrado, nota que a gente tem y vezes dA. Bom, dessa maneira, a gente consegue calcular então a coordenada y do centro de pressão em situações onde o ρ não pode sair de dentro da integral. E quais seriam essas situações? Situações de estratificação térmica, onde o ρ varia com H ou varia com Y,
certo? Então, dessa maneira, isolando aqui o y do CP, a equação ficaria a seguinte, ó, g vezes o seno de alfa, tudo isso aqui dividido pelo valor de f. O f já foi calculado anteriormente, né? Nós vimos aqui como se calcula essa força resultante, no caso aqui com estratificação, tá? Vezes a integral de ρ y ao quadrado dA. Então, dessa maneira, a gente consegue calcular a coordenada y do CP em casos com estratificação, certo? Em casos onde a massa específica ela varia com a profundidade, tá? Então, seria em casos onde o nosso sistema está estratificado, com estratificação. Vamos lembrar que com estratificação, nunca é demais lembrar, essa massa específica ela não sai de dentro dessa integral pelo fato dela variar com a profundidade. Ela depende da profundidade e também depende, logicamente, de y. Haja vista que há uma relação entre y e h. Tá? Então, justamente por isso, por haver essa lei de estratificação, que é a variação da massa específica com a profundidade, né? Nós chamamos então de lei de estratificação, é que o ρ não pode sair de dentro da integral nesses casos. Tudo bem, pessoal? Está aqui? Lei de estratificação. Muito bem. De agora em diante, nós vamos desconsiderar o efeito de estratificação, tá? Então, nós vamos, a partir daqui, desconsiderar a atuação da estratificação, desconsiderando estratificação. Ao desconsiderarmos a estratificação, nós sabemos então que a massa específica ela passa a ser uma constante. A massa específica do fluido ela é constante, ela não mais varia com a profundidade. E, nesses casos, ela pode ser retirada de dentro da integral. Então, eu vou partir já justamente dessa mesma fórmula, mas retirando aqui a massa específica de dentro da integral. Então, nesses casos, o y do CP, que é a coordenada ali do centro de pressão, y do centro de pressão é igual a g seno alfa. Nós podemos retirar agora a massa específica, que ela é constante, vezes a integral de y ao quadrado dA. E também podemos colocar aqui o valor da força F, né? Porque em casos onde a estratificação não é relevante, nós sabemos que a força F ela vale ρg seno alfa y do CG vezes A. Então, no lugar do F, nós podemos escrever isso, ρg seno alfa y do CG vezes A. Então, tudo isso aqui dividido por ρg seno alfa vezes y do CG vezes a área A. Dessa forma, algumas coisas vão cortar aqui. Nota que o ρ corta com ρ, o g corta com g e o seno de alfa corta com o seno de alfa. E, nesse sentido, a fórmula para se calcular a coordenada y do centro de pressão, ela fica um pouco mais simplificada, um pouquinho mais simples. Então, o y do CP ela passa a ser a integral de y ao quadrado dA, tudo isso dividido por y do CG vezes A. Essa integração feita ao longo de toda a área A. Essa integral, ela também pode ser computada como sendo um aumento de inércia, né? Então, se nós observarmos lá da estática da resistência dos materiais, essa integral aqui, ela equivale a um aumento de inércia da área A em relação ao eixo X. Então, nós podemos escrever isso aqui como sendo o momento de inércia da área A em relação ao eixo X, ou seja, IXX dividido por Y do CG vezes a área A. Então, dessa maneira, pode ser calculada a componente, a coordenada, né, Y, a coordenada inclinada do ponto de aplicação da força resultante em casos agora sem estratificação.
Normalmente, esses momentos de inércia de áreas regulares, eles podem ser encontrados em tabelas, né, nesses livros de ciências materiais, estática, mas esses valores tabelados, eles são interessantes quando se tem áreas regulares, retângulos, quadrados, trapézios, triângulos, né? Normalmente isso não vai aparecer muito nos problemas de engenharia e mecânica dos fluidos. E isso vai nos dizer que a gente vai ter que resolver mesmo essa integral de y ao quadrado dA, que é o próprio valor do momento de inércia. Então, raramente nós encontraremos esse momento de inércia tabelado. É isso que eu quero dizer. Ou seja, nós teremos que resolver essa integral aqui. E nós vamos ver em alguns exercícios quais são as estratégias para a resolução dessa integral, certo? Uma vez que nós conhecemos o valor do y do CP, e nós sabemos que existe uma relação entre o y e o x, uma relação que nós vimos aqui entre o y e o h, né? Essa relação que nós obtivemos aqui, ó, no slide anterior, na demonstração anterior, nós também podemos recuperar o valor da coordenada H do centro de pressão. Nós chamamos ali de profundidade do centro de pressão. Nota que o Y é inclinado, é a distância inclinada. Tá? Quando a gente fala na distância vertical, nós estamos falando na profundidade do CP, a profundidade do centro de pressão. Então, uma vez que o Y é conhecido, a profundidade do centro de pressão, o HCP, tanto para casos com estratificação ou sem estratificação, pode ser calculada como sendo o Y do CP vezes o seno do ângulo alfa. Tá? Então, uma vez conhecido o valor do Y do CP, é possível obter a que profundidade está aplicada ali a força resultante. Tudo bem, pessoal? Então, aplicando o momento da força em relação ao eixo x, nós conseguimos determinar não só a coordenada inclinada do ponto de aplicação do centro de pressão, como também a profundidade desse ponto de aplicação do centro de pressão. Falta, para a gente finalizar essa demonstração, nós aplicarmos agora o momento da força resultante em relação ao eixo y, de forma a obtermos o valor da coordenada x desse centro de pressão. Então, na sequência, nós faremos o momento da força resultante, o momento em relação ao eixo y. Vamos lá. Então, o momento dessa força resultante em relação ao eixo y é igual à força resultante F vezes a coordenada x do centro de pressão. E sabemos, né? Veja aqui, ó, F, que está aplicada aqui nesse ponto, entrando na tela do computador, vezes o x do centro de pressão. Isso dá o momento dessa força resultante F em relação ao eixo y. Tá? Sabemos que o momento dessa resultante é igual à soma do momento das forças infinitesimais, ou seja, a integral de dFx, momento das forças infinitesimais, certo? O que vamos fazer? No lugar do dF, vamos substituir o valor de dF que nós já conhecemos, que nós já obtivemos lá, ρgy seno alfa dA. Então, no lugar do dF, vamos escrever ρgy seno alfa vezes dA. E a gente ainda tem o x, que aparece multiplicando aqui, certo? Bom, o que é constante pode ser retirado de dentro da integral, certo? Então, nós vamos dizer assim que f vezes o x do CP, o centro de pressão, é igual a g vezes o seno de alfa. Então, a priori, são os dois únicos valores, né, que são constantes, a aceleração da gravidade e o seno de alfa pelo fato do ângulo alfa ser sempre o mesmo, uma vez que nós temos uma superfície plana submersa. Bom, mantendo então o ρ dentro da integral, considerando casos onde pode haver estratificação, ficam então dentro da integral o ρ, o x, esse x, o y e o dA. O resto saiu tudo. E dessa maneira a gente consegue isolar a coordenada x do centro de pressão. Tá? Então, a coordenada x do centro de pressão
ela vai ser igual a G vezes o seno do ângulo alfa, tudo isso dividido pela força F, pela força resultante F, vezes a integral de x, y, dA. Tudo bem, pessoal? Dessa maneira, pode-se calcular Professor, a coordenada x do centro de pressão em casos com estratificação. Oi? tem o rho também, né? Ah, o rho que ficou ali, né? O rho que ficou dentro. A gente não pode esquecer dele aqui, tá? Então, fica o rho aqui multiplicando dentro, tá? Pelo fato de termos uma estratificação, tá? Então, obrigado aí. Em casos com estratificação, casos onde a estratificação ela não pode ser desprezada. O rho, conforme a gente já falou, ele precisa ser determinado antes com a lei de estratificação, uma lei que expresse a variação da massa específica com a profundidade. Senão a gente não consegue resolver essas integrais, tá? Então a primeira coisa num problema estratificado é buscar a lei de estratificação. Quanto que o rho, como que o rho varia com a profundidade? Como que a massa específica do fluido varia com a profundidade? A partir desse conhecimento, a gente tem condições de resolver a integral. Então, não adianta partir para resolver a integral na marra sem conhecer a lei de estratificação primeiro, como o ρ varia com H. Tudo bem, pessoal? Ou com Y, né? Bom, nós vamos considerar aqui, ou desconsiderar, a estratificação na sequência, certo? Então, vamos desconsiderar a estratificação, de forma que a massa específica do fluido possa ser considerada constante, desconsiderando o fenômeno de estratificação. Então, nesses casos, conforme já escrevemos, a massa específica é constante e ela pode ser retirada da integral. Então, voltando a essa mesma equação, nós vamos reescrevê-la jogando ali o ρ para fora da integral aqui, tá? Então, nesses casos, a coordenada x do centro de pressão, ela passa a valer ρ vezes g, já tirei o ρ aqui, né? Vezes o seno de alfa, vezes a integral de xy dA. Essa integração é feita ao longo de toda a área A, toda a área submersa A, e vamos dividir isso aqui também pelo próprio valor de F, valor da força resultante, que sabemos que vale ρg seno alfa y do CG vezes A. Então, vamos dividir isso aqui por ρg seno alfa y do CG vezes a área A. E aqui a gente corta um bocado de coisas, né? Cortamos o ρ vezes o G, cortamos o seno de alfa. E então, finalmente, em casos onde a estratificação pode ser desprezada, a coordenada x do centro de pressão pode ser calculada como sendo a integral ao longo de toda a área submersa A de x, y, dA, dividido por y do CG vezes a área A. Isso aqui também pode ser escrita, essa integral aqui pode ser escrita como um momento de inércia, né? Então, essa integral aqui de xy dA, ela corresponde também a um momento de inércia, que é o momento de inércia da área A em relação aos dois eixos, x e y. Então, vamos escrever isso aqui, que seria o i xy dividido por y do CG vezes a área A. Então, nós colocamos isso aqui mais para constar, né, que essa integral ela é um momento de inércia, porque nós não vamos buscar essas tabelas de momento de inércia para obter essa integral. Raramente essas tabelas serão úteis para nós, ou seja, na maioria dos casos nós temos que realmente resolver a integral, certo? E na resolução dessa integral é muito importante que a gente fique atento para uma determinada variável que aparece aqui. E essa variável aqui é o próprio x. É o x que aparece lá dentro dessa integral. Esse x que aparece aqui dentro da integral, ele vai equivaler ao ponto de aplicação de cada elemento infinitesimal df. Tá? Então, é o ponto de aplicação. Vamos apagar aqui.
de cada elemento infinitesimal de força dF. Então é muito importante que a gente trabalhe com um x nesse sentido, para que a gente não possa errar algumas aplicações aí. Então vamos só tentar ilustrar isso para ficar mais claro. Se a gente tem aqui de novo aquela área A, que é a área que está submersa, certo? E se nós isolarmos um elemento de área dA, vamos imaginar esse elemento de área dA aqui, ó, nós isolamos esse elemento de área dA mais aqui superior. A força dF que atua sobre esse elemento de área dA, ela vai aparecer aqui no meio desse retângulo, porque veja que o elemento de área dA é um elemento retangular, né? Então ela vai aparecer aqui no meio desse retângulo. Tudo bem, pessoal? Ela vai aparecer aqui. Então, esse pontinho vermelho aqui no meio do retângulo, ele é o ponto de aplicação de cada força dF, da força dF que atua sobre essa área dA, certo? Nós vamos lembrar que essa área dA, para efeito dos nossos cálculos, é uma área que está contida num plano inclinado, né? Ou num plano, né? Não necessariamente num plano horizontal, num plano inclinado. Então, essa área A ela está totalmente contida num plano que a gente vem chamando aí de XY. Então, nós teríamos aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Então, deixa eu melhorar meu Y aqui que ficou meio estranho. Então, pessoal, quem seria o X nessa questão aqui? Ó? O X ele seria justamente a distância do ponto de aplicação da força dF ao eixo Y. Então, essa distância aqui, ó, é o X que aparece aqui. E é o X que aparece lá na integral. Tá? Então, esse é o ponto de aplicação de cada força dF. Esse tipo de observação é muito importante quando a área A é extremamente irregular e esse Y, ele pode mudar, esse pontinho vermelho, ele pode mudar de posição. Por exemplo, se nós pegarmos uma área mais embaixo, esse pontinho vermelho muda para cá ou para cá. Isso faz com que o seu X se altere, tá? Então, a gente teria que obter uma relação para a variação desse X aí. Coisas que a gente vai fazer futuramente em alguns exercícios um pouco mais complexos. Mas, enfim, dessa maneira, nós conseguimos calcular a força resultante que atua sobre uma área submersa que está contida num plano, certo? Portanto, ali em contato com o fluido exerce pressão sobre essa área e, portanto, exercerá uma força sobre essa área, causará uma força sobre essa área e conseguimos também obter as equações que vão nos permitir calcular aí as coordenadas desse ponto de aplicação. Então, apenas para nós fecharmos aqui a nossa dedução, vamos registrar isso aqui, que esse x do CP, ele vale aqui para casos sem estratificação, tá? Então, isso aqui é válido para casos não estratificados, sem estratificação. Dúvida aqui, pessoal? Às vezes a gente trabalha com algumas deduções de fórmulas e a gente só obtém a fórmula final dessa dedução. Normalmente é que acontece isso, né? A gente parte de um princípio físico, por exemplo, aqui a gente partiu de um princípio que é o cálculo do momento, né? Para chegar na fórmula final. Mas nesse caso em particular da estática dos fluidos, é muito importante que a gente assimile todo esse processo de dedução dessas fórmulas, certo? Porque quando formos trabalhar com casos um pouco mais complicados, casos onde a barragem tem uma área irregular, ou casos onde há estratificação, ou casos onde ocorrem as duas coisas, a barragem tem área irregular e tem estratificação no reservatório, é muito importante que a gente parta da solução do nosso problema disso. dF é igual a PdA, P é igual a ρgh. E disso, o momento da força resultante é igual a Fy do Cp e é igual a Fx do Cp. Então, nesses casos mais complicados, é muito importante a gente partir logo do começo da dedução, em vez de usar fórmulas prontas que às vezes não conseguem absorver o caso em questão, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, se nós entendermos toda essa dedução, que não é uma dedução muito complicada, entendermos todo esse processo,
Raramente a gente vai errar problemas mais complexos, como aqueles problemas estratificados e problemas com áreas irregulares. Se nós partirmos só da fórmula pronta, dependendo do caso, a gente corre o risco de errar. Tá? Então, eu chamo a atenção aqui para que, ao estudarem essa aula novamente, vocês fiquem bem por dentro desse processo que nós utilizamos para deduzir as fórmulas, porque, às vezes, esses processos vão ser úteis na solução dos exercícios. Tudo bem, pessoal? Bom, feito isso, nós vamos partir, então, para a resolução de exercícios utilizando esses conceitos.